Olá, bom dia! Quintando aqui no canal Café com Deus. Como os dias passam rápidos, né, queridos? Nossa, olha, já passamos vários dias do mês de dezembro, né? Mas que bom estarmos aqui juntinhos e lembrando, até amanhã eu estarei aqui com vocês. Depois estarei tirando umas férias e aí em janeiro estaremos aqui juntinhos, iniciando o ano de 2022, sempre trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Vamos lá, queridos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre disposição. Eu sempre trabalhei com pessoas, né? E sempre pude perceber que por mais que às vezes as pessoas não tinham alguma habilidade, né? Mas quando você via que aquela pessoa ela tinha disposição, isso deixava o meu coração muito alegre. Porque uma pessoa que é disposta é uma pessoa que tem o coração aberto para aprender e realizar, ou seja, colocar em prática aquilo que a pessoa está aprendendo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Eu quero estar aqui falando que Deus, Ele não olha às vezes para as nossas limitações, mas Deus, Ele olha certamente por sermos dispostos, almejarmos realmente fazer. Lá no livro de Êxodo, né, que conta a saída do povo do Egito, eu quero ler lá no versículo 4. Vamos lá, Êxodo, a saída, depois de Gênesis, a criação, e aí Êxodo, que conta toda a saída do povo que estava escravo ali com o faraó. Vamos lá? Vamos. Êxodo 4, eu quero ler do versículo 10 ao 12, que diz assim: Moisés respondeu ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, riem agora. Depois que começaste a falar comigo, quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém, o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve fazer. Quero repetir o versículo 12. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe darei o que deve dizer. Queridos, Moisés aqui, ele recebe uma missão de Deus. E o interessante é que a primeira reação de Moisés foi ele olhar para a incapacidade que ele tinha, ou seja, algo que ele não dominava muito bem. Na verdade, ele não dominava era nada em relação a isso que Deus tinha pedido, ordenado que ele fizesse. Se a gente olhar muitas vezes para a nossa incapacidade, queridos, nós não vamos conseguir avançar nunca e o plano e o propósito de Deus nunca será cumprido em nossas vidas. Tudo bem, aqui a gente pode ver que Moisés, ele teria um enorme desafio. Ele teria que fazer aquele povo caminhar no deserto para alcançar a terra que Deus havia prometido. Porém, uma viagem, né, de 11 dias, duraram 40 anos, como eu disse aqui para vocês na semana passada, porque era um povo que murmurava o tempo inteiro. Mas hoje eu quero falar sobre essa questão da disposição. Libertar o povo de Israel das mãos do Egito era algo, visivelmente, dos olhos humanos, era algo louco. Era algo que jamais poderia acontecer. Mas Deus, aí você para pensar, pastora, mas Deus estava muito louco quando planejou isso.
Queridos, Deus conhecia as qualidades de Moisés. Deus sabia os adjetivos dele, Deus sabia que Moisés tinha defeito, né? E as deficiências dele. É óbvio que sim. Mas o nosso erro, muitas vezes, como nós dizemos ontem, de lentes, lentes visuais, né? Lentes do céu e lentes naturais, é esse. O nosso erro é a gente achar que as pessoas que são eloquentes, com boa aparência, ou que a gente olha e fala, não, esse está preparado intelectualmente, pode assumir os desafios e realizar coisas grandiosas. Foi assim que o povo errou quando eles julgaram, achando que Jesus não era o Messias, que ele não era o Rei dos Reis, que ele não era o Salvador, porque eles esperavam um grande rei. Pelas lentes deles humana, eles esperavam uma pessoa que nascesse em um lar riquíssimo, que tivesse boa aparência, que usasse boas vestimentas. Olha o engano que Satanás nos leva quando nós olhamos pela aparência e não pelo coração. Quantas vezes, queridos, nós olhamos por essa questão da aparência, do preparo intelectual das pessoas, né? E erramos. Porque a pessoa não era nada daquilo que nós imaginávamos quando nós estávamos olhando com os nossos olhos. Os homens do passado aqui, queridos, eles eram pessoas exatamente como você e como eu. Ah, pastora, não era assim, era uma outra época. Não, eles viviam os mesmos desafios. Eles enfrentavam os mesmos pecados do dia a dia. Eles eram pessoas que, quando erravam, aqueles que eram tementes ao Senhor, faziam o sacrifício para que Deus recebesse ali aquele momento de adoração. E o interessante, né, que se você ler todo o capítulo 4 aqui, é a resposta de Deus para Moisés. Deus falou assim, ó, na lata. Deus falou assim, na sinceridade. Deus quis dizer assim para Moisés, peraí, Moisés, você está esquecendo que quem criou tudo, quem criou você fui eu? Você está esquecendo, né, daquilo que você já ouviu falar de mim, que eu domino todas as coisas, que eu posso te dar poder para você ser aquilo que eu preciso. Queridos, na sua vida também surgirão situações que estarão acima da sua capacidade, né? E haverá situações que você vai falar, nossa, eu não tenho condições de fazer isso. Você tem porque você tem um Deus grandioso, você tem porque você tem um Deus maravilhoso. E é assim mesmo, é Deus que nos capacita. Pastora, eu queria tanto exercer aquela profissão, já me habilitei a isso, mas eu acho que eu não tenho condições. Vá, Deus te capacita. Deus permite que nós passemos por aquilo que muitas vezes dá frio na barriga da gente, não é verdade? Porque Ele, o nosso Deus, Ele quer nos levar para um nível acima. Porém, queridos, se nós ficarmos na inércia, se nós ficarmos parados, né? Não tem como nós crescermos, não temos como nós avançarmos e não tem como Deus te capacitar. Deus, ele capacitou Moisés, por mais que ele tinha medo, por mais que ele não sabia falar, por mais que ele não via nele um líder espiritual, nem um líder ali de estar liderando aquele povo, mas ele disse sim. Hoje Deus está falando para você, está falando a mim. Diga sim a que Deus tem te pedido. Talvez você está aí, Deus está falando há anos com você. Abra sua boca e fala do meu evangelho. Não tenha medo de falar para a pessoa que aquilo que está cometendo é errado. Abra, sinaliza as coisas que Deus tem te dado, queridos. Pare de ficar olhando para o que você sabe ou também para o que você não sabe fazer. Né? Eu sempre falo aquela questão do espelho, né? Olhe-se no espelho e comece a ver Jesus sendo refletido na sua vida.
né? Comece a visualizar que Ele é a seu favor, que é Jesus que te prepara, que é Deus que faz você enfrentar o que preciso for. Mas o que Deus hoje pede, que você seja disposto, que você saia deste lugar de comodismo, querido, que você saia dessa baixa de autoestima, do medo. Para de ficar fugindo, para de ficar se escondendo. Talvez você se esconde até debaixo da sua cama, né? Para não falar, Senhor, que Ele não me veja aqui, para Ele não me pedir isso. Queridos, o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Deus hoje quer te falar. Oh, meu querido, minha querida, saia desse comodismo, saia desse espírito de autocomiseração, de baixo de autoestima, saia desse medo, né? Encare aquilo que Deus tem te dado, porque Deus tem propósito para a sua vida. O que basta você fazer como Moisés, confiar, né? Você está preparado para ouvir o chamado de Deus? Ai, pastor, eu não estou. Está sim, com medo mesmo, mas esteja com seu ouvido aberto e receba aquilo que Deus tem para você, porque Deus vai te capacitar. É Ele que te capacita, querido. Pense nisso que eu estou te falando nesta manhã e receba esta palavra. Tenha fé. Pegue neste arado e vá para frente. Não fique olhando para trás e nem o leite derramado. Avance, porque Deus é contigo. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigada por esta palavra ministrada aos nossos corações. Como o Senhor fala conosco, como o Senhor fala aos nossos corações. Tantas vezes temos medo, Senhor, até nos escondemos diante das situações, ó Pai. O Senhor já liberou palavra de vitória sobre as nossas vidas. Porém, Senhor, estamos com medo de tomar posse e avançarmos, ó Deus. Aqui nós vimos que o Senhor capacita, o Senhor capacitou Moisés, porque Moisés teve disposição e quis ser usado pelo Senhor para tirar todo o teu povo da escravidão de Faraó. Pai, usa as nossas vidas, Senhor, capacita cada um de nós, ó Pai, e que nós venhamos a ser dispostos, ó Deus, através daquilo que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Seja disposto, que Deus irá te capacitar. Para você que me escuta pela primeira vez, eu sou a pastora Sil. Se liga aí no canal, deixe o seu like, o seu pedido de oração. E esteja aí transmitindo esta mensagem de fé, de esperança para aqueles que não estão achando que são capazes. Lembre-se, se você se dispor, Deus vai usar a tua vida e vai te levar a lugares altos que você jamais poderia imaginar que Ele iria te levar. Amém? Um beijo, até amanhã, se Deus permitir. Até mais.